E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje vai ser um vídeo mais rápido, mas a gente vai começar a criar mais uma parte da estrutura da nossa aplicação. Hoje a gente vai começar a mexer no model da nossa aplicação. A gente vai começar a encriptar a senha do usuário, então a gente vai receber a requisição, vai passar numa interface, a interface vai jogar pro model, vai encriptar a senha, e aí a gente vai continuar em outro vídeo, mas esse vídeo vai basicamente avançar um pouquinho a nossa parte de model e regra de negócio. Então vamos pro vídeo, vamos ver como que vai ficar. Então aqui basicamente a gente tem a pasta de configuration e a gente tem a pasta de controller, beleza? E aí agora a gente vai criar uma nova pasta que a gente vai chamar de model, beleza? Beleza, aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo arquivo que a gente vai chamar de user_domain.go, certo? E aqui a gente vai colocar que ele vai ser o package model, beleza? Então o package model é o objeto que a gente vai colocar. Com isso, a gente vai basicamente criar a nossa aplicação, o nosso objeto que vai ter a regra de negócio dentro dele, vai ter os métodos necessários para a regra de negócio dele, beleza? Antes, a gente precisa das informações do nosso objeto. Então, a gente vai no nosso request aqui. Dentro do nosso request, a gente vai pegar as informações aqui desse cara. Vamos voltar aqui, vamos colar essas informações, beleza? Vamos voltar aqui no domain, na verdade. E a gente vai precisar trocar aqui de user request, a gente vai trocar para user domain, beleza? Então vamos vir aqui, vamos trocar para user domain. Trocando para user domain, a gente precisa agora tirar todas essas tags aqui. Então vamos tirar todas essas tags e salvar, e tá tudo pronto aqui o nosso objeto. Por que a gente não precisa? A gente na verdade não só não precisa, como a gente não pode ter as informações da tag aqui. As informações da tag aqui na parte do objeto basicamente diriam que o nosso domain ele é exportável. O que eu quero dizer com isso? O nosso domain ele não pode ser exportável, assim dizendo. Então a gente poderia até deixar o nosso domain aqui como privado, tá? Então ninguém pode importar o domain além dele mesmo, certo? Então o que acontece? O domain ele não pode ser exportável por algumas razões. O domain ele tem informações para seguir a regra de negócio, ou seja, os objetos que são exportáveis são basicamente o objeto de request e response. Por isso que a gente cria um objeto de request e response, para a gente poder colocar as tags de JSON, tag de XML ou o que você for utilizar. O domain, ele é a conversão do request para domain ou a conversão de domain para request. O objeto que é conversado com quem está chamando o nosso endpoint sempre é os objetos que estão junto ao controller. O objeto de domínio, tudo que fica dentro do model é fechado ao model para a gente tentar fechar a regra de negócio, deixar ela menos possível de ser alterada, assim dizendo, beleza? Com isso a gente vai ter aqui o nosso objeto domain e agora a gente precisa de alguma forma para fazer com que o controller ele não chame direto o nosso objeto de domain, e sim ele chame uma interface, algo que possa fazer com que a gente mande meio que desacople as duas pontas entre controller domain e o nosso repositório do banco de dados. Mas por que a gente precisa fazer isso? Primeiro, que vai ficar fácil da gente fazer teste unitário, porque a gente vai poder mocar as chamadas. Então vou poder mocar a chamada do domain no controller, testar só o controller em teste unitário, e eu vou poder mocar a chamada para o banco de dados no repository e testar só o domain em teste unitário. Então ajuda a gente nisso, e também ajuda de uma forma que, se eu mudar o controller, eu não mudo aqui a parte do domain, do model. E se eu mudar a parte do repository, mudar de MongoDB para Postgres, eu não tenho que mudar minha regra de negócio porque tem interface entre eles, beleza? Então aqui a gente vai poder criar a nossa interface. Então vamos criar aqui user domain interface, beleza? Então a gente vai criar aqui esse cara. Para isso, a gente vai criar aqui do tipo interface. Com a nossa interface criada, a gente vai criar os métodos que o domain vai implementar. Quais vão ser os métodos? Vai ser o método de create, delete, get e update, beleza? Então eu vou criar aqui e eu volto só explicando como eles funcionam. Então, com a nossa interface criada, o que a gente vai ter dentro dela? A gente vai ter o create user, que ele vai receber um objeto de domínio, um objeto do usuário, e ele vai retornar se deu erro ou não. Se não deu erro é porque criou o usuário, criou corretamente, deu tudo certo no fluxo, beleza? O update user ele vai receber uma string e um domain. A string no caso vai ser o ID do usuário e o domain vai ser o objeto em si para ele poder atualizar, beleza? E ele vai retornar também um erro, se caso não retornar dê certo. Se caso retornar algum erro, obviamente aconteceu alguma coisa, beleza? O find user ele vai receber só uma string que vai ser o ID do usuário e ele vai retornar um ponteiro de user domain e um ponteiro de rest error. Por que um ponteiro de user domain? Porque se acaso der erro, eu não posso retornar um objeto vazio. Porque objeto vazio é diferente de nulo. Então o nulo é quando dá erro. Objeto vazio pode ser que realmente o objeto esteja vazio no banco de dados. Por isso que a gente tem que diferenciar isso, beleza? E o delete user, ele vai receber só o ID do usuário
e vai retornar se deu algum erro na hora de apagar esse usuário, beleza? Com isso criado, a gente vai vir aqui no nosso model e a gente vai criar um outro arquivo aqui dentro que vai ser o create user, beleza? Então vai ser o createuser.go aqui dentro do nosso model, que vai ser a partir do package model também, beleza? Então vai ser package model e a partir disso a gente vai criar a nossa função. E como ela vai funcionar? A gente simplesmente vai ter que vir aqui e copiar esse create user, só que antes a gente vai colocar a função, ela vai ser implementada a partir de um ponteiro de user domain e a gente vai colar aqui o nosso create user, beleza? Então vai ficar basicamente assim a nossa função. Aqui eu vou colocar para ele retornar um nulo só para ele parar de dar erro, tá? Então vou colocar aqui return new para ele parar de dar erro. E a gente vai basicamente fazer isso com todos os arquivos, tá? Eu não vou fazer com todos aqui agora, a gente vai criando os arquivos conforme a gente vai criando os fluxos, beleza? Mas basicamente a gente vai precisar desse cara. E agora aqui a gente pode colocar um logger, tá? Então vamos inicializar um logger falando o que tá acontecendo. Então init create user model, beleza? E aqui a gente vai colocar zap.string, beleza? E aí aqui dentro a gente vai colocar journey, a mesma coisa, então create user, beleza? Então a gente vai colocar aqui o nosso logger pra gente poder saber qual fluxo que ele tá passando. Agora a gente precisa aqui, como o nome do título, o título do vídeo já diz, aqui a gente poderia criar muita coisa, mas uma delas a gente vai encriptar a senha do usuário. O que você poderia criar aqui, que eu posso até fazer em vídeos futuros, vocês coloquem aí nos comentários se vocês acham que seria legal. De basicamente a gente validar o e-mail do cara, enviar um e-mail para a pessoa, ela retornar um código, a gente enviar um código para validar se aquele e-mail realmente é válido, se o e-mail daquela pessoa realmente existe. Então aqui tudo seria feito aqui no nosso model, no nosso service, a gente criaria todas as regras aqui dentro. E uma delas basicamente é encriptar a senha do usuário. Então a gente precisa encriptar a senha do usuário para a gente poder salvar no banco de dados, né? Então a gente precisa salvar a senha encriptada dentro do banco de dados, a gente não pode salvar a senha aberta. Assim como a gente pode encriptar outros dados, mas aqui eu vou usar só na senha para não ficar muita coisa também, beleza? Mas aqui a gente poderia criar todas as regras que a gente precisaria para create user. Por isso que a gente cria um arquivo separado para isso, beleza? Para se acaso a gente quiser colocar qualquer coisa aqui, ficar simplesmente referente a create user. Então se eu tiver que enviar um e-mail validando o código, se eu tiver que validar a senha, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou estar criando dentro do create user, que é um arquivo separado, beleza? Então aqui dentro, como eu preciso encriptar a senha do usuário e encriptar a senha do usuário nem sempre estar só atrelado ao create user, porque no update user, se ele quiser alterar a senha, eu também vou ter que encriptar a senha, então é um método que pode ser criado dentro do arquivo de user domain. Então a gente pode vir aqui no user domain e a gente pode criar aqui uma função chamada a partir de user domain, então a gente coloca ponteiro de user domain e aqui encrypt password, beleza? Então encrypt password, e a gente não precisa de nenhum parâmetro porque a gente já vai ter informação ali dentro do usuário, beleza? E aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai utilizar a encriptação MD5, que ela não tem como ser revertida, assim dizendo, então a gente vai encriptar a senha do usuário, salvar encriptado no banco de dados. Se a gente precisar criar uma API de login mais pra frente e o usuário for validar a senha, na hora que ele mandar o usuário e senha dele, o e-mail e senha, a gente vai encriptar a senha que ele mandou, vai bater com a informação com a senha que está no banco de dados. Se as duas forem iguais, quer dizer que o usuário digitou a senha corretamente. Ao invés da gente ter que bater no banco de dados, pegar a senha, decriptar e bater a senha decriptada com a senha que ele já mandou. Não faria o menor sentido, é mais fácil fazer o inverso, beleza? Aqui o Go ele tem um pacote de MD5 aqui de hash, assim como outros vários hashes que tem aqui dentro do Go, tem a biblioteca para isso, beleza? Então a gente vai criar uma variável hash que vai receber o valor de MD5.new, beleza? Então é isso que a gente vai criar aqui a parte do hash. A gente vai dar um defer hash.reset e a gente vai dar um hash.write. Aqui, hash.write, beleza? E ele vai pedir um array de bytes. Array de bytes basicamente vai ser a senha que a gente tem. Então a senha é string, a gente precisa transformar para array de bytes. Então a gente vai colocar array. A gente vai colocar aqui array de byte, beleza? E a gente vai abrir parênteses e vai colocar, aqui faltou só um... Vou colocar o D de user domain, as iniciais, beleza? E aqui a gente vai colocar o d.password, beleza? Pra gente poder encriptar a senha do cara. E aí a gente vai fazer basicamente o d.password recebe, e a gente vai fazer o d.password recebe x, então hex, beleza? hex.encode to string, e ele vai pedir um source que é também um array de byte. E a gente vai colocar hash
.sun, e a gente vai colocar aqui new dentro dos parênteses, beleza? Então a gente vai basicamente trocar a senha dele que ele tá enviando pela mesma senha encriptada e vai trocar o valor do campo, beleza? Então a gente não precisa retornar nada porque ele vai alterar no ponteiro desse objeto. Aqui só um ponto antes da gente continuar, eu não preciso desse user domain por parâmetro, tá? Eu não sei nem porque eu criei ele. Se a gente vem aqui no user domain, a gente não precisa também, na maioria deles, a gente não precisa receber user domain como parâmetro, tá? Então aqui a gente precisa apagar esse cara, apaga esse cara aqui também. Por parâmetro a gente não precisa. Por quê? Ele já vai ser implementado a partir do objeto que ele vai ter que inicializar lá no controller. Então não preciso. Ao invés disso, já que eu já tô no pacote domain, eu coloco aqui o D no começo, não preciso passar nada por parâmetro, beleza? Então a gente vai basicamente inicializar, vai falar que inicializou o pacote e a gente vai agora dar um ud.encryptPassword. Então a gente vai mandar encriptar essa senha para poder fazer a requisição, beleza? Então pra gente ver se deu certo, eu vou só dar um fmt.println pra gente ver se tá dando certo essa encriptação, beleza? Só que pro método chegar aqui, o que a gente vai ter que fazer, né? Pro nosso código chegar ali, a gente vai ter que implementar todos esses caras aqui. Para isso, eu ia criar em outro vídeo, mas já aproveitando que a gente já tá aqui, vamos criar aqui, vou criar um arquivo pra gente implementar essas funções e já volto. Então, criado aqui todas as funções dentro de create user, eu criei o create user que já estava aqui pronto, né? Delete user, eu criei o delete user igual a gente instanciou lá na nossa interface. Então ele tá idêntico aqui como tá na nossa interface, beleza? O update também, find, delete, tudo bonitinho aqui, tudo certo. Então a gente precisa criar alguma função para falar com que o nosso user domain, nosso controller, instancie alguma função que faça ele ter essa interface em mãos. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em cima e a gente criar o nosso construtor aqui do nosso objeto. Então a gente vai colocar um func new user domain, beleza? E aí a gente pode receber aqui e-mail, password, name como string, beleza? E o age como int8. Com as informações aqui em mãos, o que a gente vai falar, o que a gente vai retornar para a pessoa aqui, né? A gente vai basicamente fazer ele retornar user domain interface. Então, user domain interface aqui dentro, beleza? E aí, a gente conseguir retornar user domain interface, a gente vai dar um return ponteiro, no caso, um e-comercial de user domain, passando os campos aqui que a gente tem. Então, e-mail, password, name e age, beleza? Então a gente vai ter aqui o construtor do nosso objeto, que vai instanciar aqui esse cara. Assim como eu coloquei aqui a interface, eu poderia simplesmente ter colocado aqui também ponteiro de user domain, tá? Ele também daria da mesma forma, porque a gente vai estar meio que implementando a nossa interface. Então eu tenho um vídeo de interface aqui no canal, se você quiser entender melhor como funciona, beleza? Mas aqui basicamente a ideia é de criar um construtor para isso. E aí, com tudo criado aqui do nosso user, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente precisa fazer com que o nosso controller conheça essa interface para ele poder chamar, né? Então o que a gente pode fazer? Como a gente está no mesmo pacote, a gente pode criar aqui uma variável global, ou a gente poderia criar um construtor, tem várias formas. Eu vou resolver diferentes problemas de diferentes formas aqui para vocês aprenderem diferentes formas de resolver, tá? Você pode padronizar criando um construtor para tudo que você for utilizar, ou você pode padronizar criando uma variável global para tudo que você for utilizar, tanto faz, tá? Mas aqui eu vou criar uma variável global para dependências externas e basicamente construtor para inicializar objetos mesmo. Aqui basicamente a gente vai criar um usuário, no caso uma interface que vai se chamar user domain interface também, que vai vir a partir de quem? Model.userDomainInterface, beleza? Então é isso que o nosso controller precisa conhecer, que existe uma user interface, beleza? Então dentro do nosso controller, o que basicamente a gente vai poder fazer? Aqui embaixo, depois de validar o usuário, a gente vai basicamente inicializar o nosso domain, né? Então a gente já tem as informações. Então a gente vai criar aqui um objeto domain que vai receber de model.newUserDomain, beleza? E aí ele precisa passar o e-mail. Qual que é o e-mail dele? UserRequest.email. Qual que é a senha dele? UserRequest.password, beleza? Então, deixa eu só dar Enter aqui para não ficar muita coisa. Qual que é o nome dele? UserRequest.name, beleza? E por último, UserRequest.age, que é a idade dele, beleza? Então, vamos ter aqui o objeto domain. Então, esse cara aqui a gente pode apagar daqui de dentro, certo? Isso a gente vai poder basicamente fazer domain. Ponto, e ó, a gente não vai ter acesso a nenhuma informação de lá de dentro, a gente não consegue acessar qual é o nome do usuário, quais campos, a gente simplesmente conhece as funções. É o que o controller precisa saber, ele precisa saber que ele tem essas funções para ele chamar. Ele vai dar um create user, e o create user vai basicamente retornar REST error, tá vendo? Então, REST error é o que ele basicamente vai saber que ele vai retornar aqui pro cara. Então a gente vai basicamente fazer if rr recebe de domain, tá vendo? Então,
ERR diferente de nulo. Se for diferente de nulo, a gente vai basicamente pegar aqui esse c.json e vai jogar aqui para cima, tá vendo? Então a gente vai jogar esse ERR lá para dentro e vai colocar que o status dessa requisição vai ser rr.code. E a gente vai dar um return aqui embaixo porque deu algum problema lá dentro, tá vendo? E então aqui a gente vai simplesmente colocar c.string aqui, por exemplo, só pra gente poder retornar algum status ok. E a gente vai colocar uma string vazia aqui para ele retornar, beleza? Então essas são as informações que a gente precisa, é isso que a gente precisa para nossa aplicação estar funcionando. Então vamos ver se ela tá mesmo funcionando. Então rodou aqui a nossa aplicação, vamos abrir aqui o Postman, beleza? Abrindo aqui o Postman, basicamente o que vai acontecer? Eu vou enviar aqui, ele vai quebrar, porque ele vai quebrar na nossa validação, beleza? Eu vou preencher aqui e já volto os campos. Então, beleza, preenchemos aqui os campos, vamos enviar mais uma requisição e ele deu 200 ok. Então ele retornou aqui pra gente. Vamos ver o que aconteceu aqui nos logs. Então ele printou aqui que o nosso usuário, ele deu um init create user controller, então ele tá no começo do nosso controller. E aí ele deu um init create user model, ou seja, ele chegou lá no model no create user, na jornada de create user. E aqui ele printou o nosso usuário. Eu enviei a senha Otávio e um monte de símbolo DWDW aqui, e ele printou a senha aqui de esse hash aqui gigante aqui da senha. Então ele meio que conseguiu encriptar a senha aqui pra gente e depois ele simplesmente retornou a requisição aqui pro nosso controller. E o controller retornou aqui pra gente no via Postman, beleza? Então o vídeo vai ficar por aqui, a gente conseguiu avançar bastante coisa. Pode ser que tenha algumas mudanças, se vocês acham que não fez sentido alguma coisa, pode deixar nos comentários. Aqui eu tô criando mais no improviso, eu tô meio que aprendendo aqui junto com vocês, pra gente criar algo legal, não ficar seguindo um scriptzinho. Então muita coisa que eu posso fazer, posso depois mudar. Às vezes pode achar, a gente pode discutir nos comentários, achar que alguma coisa faz sentido ou não e mudar. Então vai ser um projeto super aberto, super pra gente aprender aqui juntos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!